Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então continuar com a matemática básica aí para você. A parte hoje, no caso, será as operações fundamentais. Nessa primeira parte eu dividi aí em duas aulas, de adição e subtração, dividida em duas partes. Depois veremos mais duas partes de multiplicação e divisão. Nessa primeira parte aqui, vamos para a tela do computador para aprendermos um pouco aí sobre as operações fundamentais. Essas operações fundamentais da adição e subtração, vamos falar hoje sobre os inteiros. Primeiramente, depois entraremos para os decimais e depois para as frações. Mas, primeiramente, para entendimento mesmo básico, será necessário a adição e subtração de naturais ou inteiros. Naturais no caso, por quê? Porque a adição será apenas de números positivos. Na hora que entrar os números negativos, incluirá no caso a subtração. Beleza? Então, vamos lá. A adição é a primeira operação fundamental na matemática. Ela, no caso, tem como principal objetivo unir ou juntar operações ou acrescentar algo na operação. Vamos falar de forma aqui bem prática. Vamos supor então que você tem aí 3 laranjas. Uma pessoa lhe dá mais uma laranja. Você, no caso, já terá 4 laranjas. Isso aí, no caso, é a parte de adição. Nós estamos acrescentando algo, certo? Nós vamos fazer uma salada de fruta. Nós temos banana, mamão, abacaxi, laranja, melão. Temos aí, então, quantos elementos aí? Na junção, juntamos, no caso, 5 frutas, beleza? Então, isso é a adição de uma operação fundamental. Para todo A e B pertencente ao inteiros, existe um inteiro de modo que A mais B seja, então, igual a C. Aqui nós poderíamos também, ao invés de incluir inteiros, incluir naturais. A e B pertencente aos naturais, existe um único valor pertencente aos naturais também. Porque, como eu falei, né? Os inteiros entra já a parte de subtração. Então nós chamamos o quê? Chamamos A e B de parcelas e a soma, a letra C, no caso o resultado, a gente chamamos de soma ou total, beleza? Com isso, nós vamos conseguir determinar a adição de dois números naturais, que é sempre um outro número natural, como eu falei já anteriormente, beleza? Então, vamos aqui colocar um pouco a mão na massa, né? A gente temos que A e B, eles são chamados de parcelas. É soma ou total, beleza? Soma ou total. Partindo então para uma soma básica de 4 mais 7. 4 mais 7, a gente temos o quê? A gente temos 4 itens de uma coisa e ganhamos mais 7 aqui. Então, 4 mais 7, a gente ganhamos duas vezes. Ganhamos no 4 e ganhamos então no 7. Para a soma, a gente precisamos representar do seguinte: colocar um elemento abaixo do outro. Inicialmente, vamos supor aqui que a gente tenha essa linha imaginária, mas que no caso vocês não precisam fazer. Eu exemplifiquei aqui apenas para ficar mais fácil e mais didático de visualização. A gente alinha os elementos à direita, beleza? Alinhamos então à direita. Nós teremos 4 e abaixo 7. Vamos representar aqui com o sinal de mais, apenas para ficar mais fácil de visualizar, certo? Representando então com esse sinal de mais apenas por visualização mesmo. Então nós teremos a primeira parcela, que é 4, teremos a segunda parcela, que é 2. Então a soma dele será no total de 4 mais 7, vamos aqui fazer conta básica mesmo, né? Como se a gente estivesse aprendendo, iniciando, então, a fazer uma conta. Nós temos aqui
7 elementos aqui nas duas mãos aqui. 5 em uma, 5 em uma e 2 em outra. Ao acrescentarmos mais 4, a gente vamos ter, ao invés de 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? A gente teremos então que a soma daqui será igual a... Beleza? Então, temos então o resultado. Só que aqui nós temos uma observaçãozinha a fazer. Que observação é essa? Que os números positivos nas operações e até mesmo no nosso dia a dia, quando a gente vai representar algo positivo, a gente não fica acrescentando o sinal de mais. A não ser, salve exceção, que seja necessário essa observação. Mas não é necessário a gente fazer dessa forma aqui. Mais 4, mais 4. Não é necessário. Por quê? Porque já é intuitivo, já é autoexplicativo. 4 mais 7, certo? Já é autoexplicativo, que é igual a 11. Não precisa também representar mais 11, beleza? Então, nós já visualizamos aqui como montar a operaçãozinha com aqueles dois elementos. Agora vamos representar aqui por um caso mais específico, um caso maior, com números bem maiores. Ó, nós temos aqui esses dois números, uma grande quantidade de números. Então, como representar ela? Primeiramente, vamos colocar o primeiro valor, 1450,978 mais 768. Abaixo, da mesma forma aqui, ó. A gente ganhamos duas vezes, ganhamos de um valor e ganhamos de outro. Então, vamos representar então as unidades, dezenas, centenas, dezenas de milhares, centenas de milhares e milhão. E assim sucessivamente. Quantos números nós temos? Primeiro, representação inclui todos os da unidades fundamentais, depois as dezenas, as centenas e assim sucessivamente. Representei todos aqui. Eu fiz nesses quadradozinhos para que a gente observe que é necessário primeiro a gente representar as unidades, dezenas, centenas, unidades de milhares, dezenas de milhares e assim sucessivamente. Então, como será a resolução desta operação? A resolução desta operação será basicamente o seguinte: como nós ganhamos e ganhamos, a gente vamos o quê? Fazer a soma. A representação aqui eu fiz de duas formas. Nessa daqui de quadradozinho, que para vocês não vão conseguir fazer, né? Você não vai desenhar vários quadradinhos, ainda mais numa prova muito extensa como é as provas do Enem, vestibulares, concursos ou qualquer coisa desse tipo, qualquer coisa desse gênero. A gente vai alinhar na unidade, dezenas, centenas e assim sucessivamente. A mesma coisa nós alinhamos aqui, ó. Eu coloquei novamente representando aqui essa reta, mas que não é necessário. Então, a gente aqui vamos obter o seguinte: vamos somar as unidades, depois as dezenas, depois as centenas e assim sucessivamente. Primeiramente, somando 8 mais 8, a gente temos 16, beleza? 16. Emanuel, mas pode representar o 16 assim? Não, a gente representa o 6, né? E o 1 faz o quê? O 1 sobe para a dezena. O 1, no caso, ó, sobe para dezena. Agora, vamos somar o segundo termo, as dezenas. Ó, a gente já tem um aqui, não é isso? 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa, incluir o 4 e o 1 subir lá para as centenas agora. Então, 14, vem o 4 e sobe 1, beleza? Então, agora, nós vamos ter uma soma de 1 mais 9, 10, mais 7, 17. Inclui o 7
e sobe quanto? Sobe 1. Então, agora, 1 mais 0, 1 mais 0 é quanto? 1. Por quê? Porque o 0 não influencia aqui nessa soma. Então, vamos ter o 1, vamos ter aqui, então, o 1. Agora, 5 mais nada, 5. 4 mais nada, 4. E 1 mais nada, 1. Beleza? Então, a gente temos aqui a representação de todo o valor. A representação, a resolução aí desta operação fundamental. Vamos falar agora sobre algumas propriedades importantes aí e interessantes da adição. Que propriedades são essas? Primeira propriedade é o fechamento. A adição no conjunto dos números naturais é fechado, pois a soma de dois números naturais resulta, consequentemente, em outro número natural. Como assim, Emanuel? A mais B é igual a C, onde A e B e C, eles são naturais, ou então inteiros, certo? Por que assim? Por que isso, Emanuel? A mais B sempre vai dar um número positivo. Se a gente somar sempre um valor positivo com outro valor positivo, sempre vai dar um valor positivo. Então, por esse motivo que a gente observa e consegue ter isso, que A mais B igual a C sempre vai gerar um número natural. Vamos exemplificar aqui com dois casos específicos. 7 mais 11 igual a 18. 9 mais 5 igual a 14. Então, para os dois casos, então, a gente consegue observar que é verdade esse fechamento. Agora, é a propriedade de associativa. A adição no conjunto dos números naturais, ela é associativa. Por quê? Porque as 3 ou mais parcelas, se nós tivermos 10 parcelas para ser somado, sempre vai obter um número natural, independente da forma que você faça a soma. Se você fizer primeiro a soma 1, 2, 3, 4, aí se você mudar, eu quero fazer a soma 1, 4, 3, 2, vai dar o mesmo valor. Isso é o que representa a associação. Que, se eu somar aqui primeiro B mais C e depois A mais essa soma aqui, vai dar igual a A mais B, depois com essa soma aqui, certo? Por quê? Porque ele é devido também ao fechamento que acontece entre eles. Sabendo então disso, vamos exemplificar aqui para ficar mais prático. Nós temos aqui 7 mais 3 mais 5. Vamos primeiro fazer este caso aqui. 3 mais 5, 8. Beleza? 7 mais 8 é igual a 15. Vamos fazer agora de outra cor para ver se dá a mesma coisa, né? 7 mais 3 igual a 10. 10 mais 5, 15. Então, com isso, conseguimos verificar que o fechamento e a associatividade funciona para a soma. Dá continuidade agora à questão do elemento neutro. No conjunto dos números naturais existe um elemento neutro. Qual é esse elemento neutro? O zero. O zero ele não vai fazer nenhum tipo de alteração na soma. Como a gente viu, né? 1 mais 0 lá naquele caso específico dá o próprio valor de 1. Por quê? Porque não vai modificar nada. Ele é apenas uma representação para o nada, para o vazio, beleza? Então, A mais 0 será igual a C. Então, consequentemente, A será igual a C, beleza? Como assim? 9 mais 0 igual a 9. 0 mais 13 igual a 13. 100 mais 0 igual a 100. E assim sucessivamente. Agora vamos falar então sobre a propriedade comutativa. Essa propriedade, no conjunto dos números naturais, a adição ela é comutativa, pois as ordens das parcelas não alteram o resultado da soma. Como assim? A mais B é igual a B mais C, que é igual, no caso, então, a C para ambos os casos.
Por quê? Porque não altera. Se nós colocarmos o A ao invés do B, não vai sofrer variação nenhuma. Como assim, Emanuel? 7 mais 5 não é igual a 5 mais 7? Vamos supor então que você tenha 5 laranjas e eu te dou 3 bananas. Você, no caso, vai ter 8 frutas, beleza? E vamos supor então agora que você tenha 3 laranjas e eu te dou 5 bananas. Você agora terá quanto? 8 frutas novamente. Apenas inverti a ordem. Mas o valor, a quantidade final, permanecerá a mesma, beleza? Tendo em mente aí essas propriedades, essa visão básica da soma, vamos para a próxima aula e na próxima aula será subtração, as ideias e os fundamentos básicos da subtração de números inteiros, agora já não mais naturais. Por quê? Porque vai incluir valores de perda, valores negativos, beleza?